A Odisseia de Homero é um dos maiores quebra-cabeças literários que existem. Pensem bem, a história começa e termina em lugares reais, na Grécia. Mas tudo que acontece no meio do caminho é pura fantasia, um mundo de monstros, magia. Então, como é que esses dois mundos conseguem coexistir na mesma história? Pois é, o acadêmico Martin Pushner resumiu essa questão perfeitamente. A jornada tem um ponto de partida e um destino que a gente consegue achar no mapa. Mas toda a aventura entre esses dois pontos parece pertencer a um universo completamente diferente. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Se o começo e o fim estão ancorados na nossa realidade, será que dá para encontrar algum vestígio desse mundo fantástico em um mapa do mundo real? Olha, essa pergunta não é de hoje não. Há séculos que leitores, geógrafos e aventureiros tentam desenhar a rota exata da viagem mítica de Ulisses num mapa de verdade, lá do Mediterrâneo. Essa busca vem lá da antiguidade. O geógrafo grego Estrabão foi um dos primeiríssimos a tentar. E sabe, até hoje quem viaja pelo Mediterrâneo encontra um monte de lugares que dizem com o maior orgulho que fazem parte da jornada de Ulisses. É uma tradição que continua super viva. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. A primeira parada fantástica da viagem é a Terra dos Comedores de Lótus. É um lugar onde a tripulação de Ulisses come uma fruta que faz com que eles esqueçam completamente da vontade de voltar para casa. Bom, muitos acreditam que esse lugar mítico corresponde, na verdade, à costa do norte da África. A teoria diz que foi para lá que Ulisses e seus homens foram levados por uma tempestade, o ponto mais distante que eles chegaram, entrando num mundo totalmente estranho e desconhecido. E claro, quem não lembra da Ilha das Sereias, né? Aquelas criaturas com um canto maravilhoso que atraía os marinheiros direto para a morte nos rochedos. Um perigo clássico da jornada. E o que é muito interessante é como um lugar real abraçou esse mito de corpo e alma. A ilha de Capri, na Itália, se autodenomina com orgulho o Lar das Sereias. E vamos combinar, olhando para a geografia rochosa e as águas perigosas de lá, dá para entender o porquê. Então, todas essas tentativas de mapeamento levaram a um debate enorme. Qual foi a real escala da viagem de Ulisses? As teorias se dividem basicamente em dois grandes grupos. De um lado tem a teoria da grande viagem. Tem gente que especula que Ulisses saiu do Mediterrâneo, navegou pela costa da África ou, pasmem, até chegou ao Haiti. Eles conectam a feiticeira Circe com a tradição de feitiçaria da ilha. Do outro lado tem a teoria da viagem local, que é mais pé no chão. Ela argumenta que a jornada toda aconteceu numa área geográfica bem pequena, com navios simples, e que os perigos foram muito exagerados pelos contadores de histórias. Mas, talvez, a evidência mais convincente de todas não venha de mapas antigos, e sim das histórias locais, que misturam a paisagem e o mito de um jeito, nossa, incrivelmente poderoso. Imaginem a cena. Taormina, uma cidade deslumbrante na Sicília, que fica bem aos pés do Monte Etna, um vulcão ativo que solta fumaça quase todo santo dia. É aqui que uma história local simplesmente ganha vida. O dono de uma pousada local, quando soube do interesse de um visitante por literatura clássica, fez essa pergunta surpreendente. Para ele, não era um mito distante. O Cíclope era tipo um vizinho histórico. E ele não só falou, ele apresentou as provas. Primeiro, apontou lá para o topo do Monte Etna. Aquela fumaça saindo da cratera, para ele, aquilo era o olho de Polifemo, ainda soltando fumaça depois que Ulisses o cegou. Depois, ele apontou lá para o mar. Estão vendo aquela rocha enorme na água? Pois é, seria a pedra que o Polifemo, cego e furioso, atirou no navio de Ulisses enquanto ele fugia. É uma ilustração perfeita de como uma história pode criar raízes, literalmente, em um lugar. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a gente não tem como provar que a caverna do Polifemo ficava mesmo na Sicília. Mas o ato de procurar por ela, de conectar a história com a geografia, isso sim revela uma verdade muito mais profunda sobre a própria Odisseia. Isso nos leva a uma ideia muito legal, a de minerar o texto. Pensem num arqueólogo que escava a terra atrás de artefatos. A gente pode fazer a mesma coisa com a Odisseia, escavando o livro em busca de pistas sobre o mundo antigo. Porque, no fim das contas, se o mapa é real ou não, isso quase não importa. A Odisseia, por si só, é uma mina de ouro de informações. Ela nos dá vislumbres das primeiras sociedades gregas, de como eles viam os estrangeiros e muitos detalhes da vida no mar. Não é pura ficção. A história tem raízes em experiências históricas de verdade. E isso nos leva à grande conclusão.
Essa busca toda pelo mapa de Ulisses nos ensina sobre essa fusão incrível que acontece entre a literatura e a paisagem. É como o próprio Pushner diz, a literatura não apenas descreve os lugares, ela adiciona novas camadas de significado à geografia real, transformando para sempre o jeito como a gente enxerga uma ilha, uma montanha ou um pedaço de mar. No final, a busca pelo itinerário de Ulisses revela que o verdadeiro prêmio não é encontrar um mapa definitivo, é descobrir uma forma muito mais rica de ler tanto a literatura quanto o mundo ao nosso redor, percebendo as histórias que vivem nas paisagens. Isso deixa uma questão no ar para a gente pensar. Como é que as histórias que contamos, sejam elas antigas ou modernas, continuam a moldar a nossa percepção dos lugares que a gente habita e visita hoje em dia?